Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a rádio web e também para o web TV. Então muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Oi pessoal, mais um podcast do Atlântico Shopping para vocês. Muito obrigada sempre por vocês estarem presentes, acompanhando cada entrevista, cada empresário, empreendedor para contar um pouquinho da sua história. E hoje, gente, é um programa muito legal, muito interessante, porque eu venho conhecer o Luiz Antônio, ele que é médico veterinário, mas a gente não veio falar de cães e gatos, a gente veio falar de livros. Olha só que interessante, ele de médico veterinário passou a ser autor de vários livros, escreveu mais de 15 e hoje ele veio contar essa história pra gente de como ele fez essa transição de médico veterinário para autor de grandes livros, que inclusive ele estará nessa semana no Atlântico Shopping aí para poder promover o último livro dele, que é Por Baixo do Pano. Esse foi a última literatura que ele escreveu e ele também veio contar um pouquinho, né, desse tema, dessa história e contar pra gente também como tudo aconteceu. Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, para poder falar um pouquinho, né, de como tudo isso aconteceu na sua vida, como a paixão da literatura transformou a sua vida e como é que foi a sua história, né, desde então, essa mudança, né, da área ali, você me contando em off do Ministério da Agricultura, trabalhou muitos anos ali e veio para a literatura. Seja bem-vindo. Então, eu queria ser que nem tu. Eu queria ter essa facilidade de me expressar. Mas aqui é bate-papo, as pessoas já estão acostumadas a estarem presentes aqui com a gente, né? Tanto escutando como assistindo. Então é realmente isso daqui, é um bate-papo para a gente conhecer a história de cada um e também aí as pessoas, né, realmente conhecerem o seu trabalho, que é o mais importante. Não, então, começou tudo com uma brincadeira. Eu casei 3 vezes com a mesma mulher. Isso daí foi... Claro, gente, contando assim não tem graça nenhuma. Agora, tem 3 alianças ou não? Não. Mas sentado e tomando um whiskyzinho, aí vem os detalhes. Aí tu morre de rir. Até que um amigo meu disse assim, conta essa história, escreve essa tua história e manda pro Fantástico. Que Fantástico? Dizer, não, tem um quadro no Fantástico, naquela época, né? Que o pessoal representa a tua história. Eu digo, cara, o português é horroroso. Né? Mas escrevi, comecei a escrever, e levei 1 mês para terminar o trem. Quando eu terminei, fui mandar para o programa, tinha terminado esse quadro.
Ai, que pena. Mas daí eu gostei da brincadeira. Mas você pode tornar essa brincadeira, essa experiência de 3 vezes com a mesma mulher, escrevendo livro, ué. Mas daí assim, eu gostei da brincadeira e continuei escrevendo. E mostrei para um amigo, dizer assim, Tonhão, faz um livro desse trem. Porque na época eu era presidente da Associação Amor para Down. Estava surgindo a associação. E diz ele, bota a fotografia de todo o pessoal que tu colocares nas tuas andanças, que todo mundo vai comprar esse livro, vai ser uma grana boa para a associação. Vai, verdade. Eu me interessaria muito em escutar. Mas foi espetacular, o lançamento foi incrível, a gente fez um coquetel, encheu de gente e foi uma grana boa que entrou para a associação. Olha só. Mas assim, eu escrevi como eu falo, não teve correção nenhuma. Por um lado foi ótimo, por outro lado caiu na minha cabeça. O português desse cara é um horror, que vergonha. E é mesmo, né? E daí? Mas a mosquinha azul me pegou. Eu comecei a me achar o cara. Daí escrevi o Bandoleiro. O Bandoleiro, eu mandei 2 irmãos gêmeos para a Primeira Guerra Mundial. Depois foi para a Primeira, Segunda, ficaram lá. Um morreu na Primeira Guerra Mundial. E mostrei para um argentino, Rascunho, um grande amigo meu, ele tem uma pousada aqui em Bombinhas. Um enciclopédia ambulante, o cara, inteligentíssimo, viajou pela Europa toda, o cara é um avião. Ele leu e disse assim, não, Tonho, tá legal, a trama tá interessante, mas a história tá horrorosa. Eu digo, por quê, velho? Claro, tu manda 2 irmãos gêmeos com todos os outros recrutas para a Europa e o navio é bombardeado quando está chegando lá. Como é que vai ser bombardeado se na época não existia esses aviões de bombardeios? Existia aquele teco-teco com metralhadora. Daí diz ele assim, e tudo acontecia no Mar do Norte e não no Pacífico. Cara, eu fiquei assim, arrasado, né? Eu digo, pô, daí diz ele para mim assim, vai estudar, Tonhão. E eu pensei, se for minha carreira literária, nunca mais vou escrever nada. Vai ser a primeira e última, né? Mas o que aconteceu daí? Eu fui estudar. Foi estudar literatura ou tu foi estudar português? Português é horroroso. Acho que eu devo ter dislexia, porque não adianta. SC, XCH, eu toco tudo. Mas eu fui estudar, comecei a gostar de ler. E me apaixonei pela literatura, assim que começou as coisas. Eu reescrevi o Bandoleiro, mostrei para ele, ele traduziu para o espanhol. Quer dizer que ele gostou, né, para traduzir. Claro. E assim que tudo começou, né? Aí veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto. Você tem quantos livros já lançados? São 17. Esse é o 18º. O 19º está na editora e eu estou escrevendo, estou lapidando, já terminou o 20º. Tá, e vamos lá, vamos né, retornar a bobina ali. Você, né, é gaúcho, né? Nascido lá em Erechim, e você, ao caminhar da sua vida, você, né, teve a paixão pela a medicina veterinária. Aí você, né, contando para mim, foi para o Rio de Janeiro, né, fez o treinamento lá e veio para Santa Catarina. Não, voltei para o Rio Grande do Sul. Voltou. E do Rio Grande do Sul eu vim para cá. Né? E trabalhou quanto tempo? Como foi assim, essa experiência? Ficou quanto tempo na área? 4 anos como oficial do Exército. R2 de cavalaria, adorava. Hoje eu tenho vergonha. Porque... E depois fiquei 6 anos na Cobal como veterinário. E depois, então, terminei com 40 anos de Ministério da Agricultura. Você ficou 40 anos? Trabalhei 50 anos. Chega, né? Meu Deus, chega. Você... Tô até cansada. Barbaridade. Eu sou de outra geração. Quer dizer, continuar trabalhando onde eu estava, por mais que eu tentasse, eu rezava e pedia tolerância. Mas você porque se fosse, eu ia sair na porrada. Ia matar todo mundo. Mas você falou para mim que gostava muito, né? No entanto, que você fez, se formou, né? Nossa, na profissão. Eu adorava. É uma profissão linda, é uma função muito bonita. A minha parte final foi na fiscalização e inspeção de produtos que vêm de fora, do peixe principalmente. Sim. Né? Então, tudo é analisado. É um trabalho muito bonito. É um trabalho muito bonito. Tem os senóis, né? Tem aquelas normativas antigas que eu sou totalmente contra, mas tentei falar, mas não adianta. Né? Então, por exemplo, dá para falar isso? Claro, claro. Por exemplo, saiu está num livro do ano que vem, saiu uma reportagem da Globo do pessoal comendo no caminhão de lixo, vocês não viram?
Ai, acho que eu vi. Não, foi uma reportagem rural, eles fizeram questão de fazer aquela coisa. E naquela semana, o que aconteceu no Ministério da Agricultura? Foi condenado um container com, parece que era filé mignon. Foi pro lixão. Por quê? Foi para a Europa como carne resfriada. Quando eu estava chegando lá, deu aquele problema no canal de Suez, lembra? Daí a carne ia chegar vencendo. Daí o proprietário ligou para o navio lá, congela esse trem e manda de volta. Que daí o tempo de durabilidade é uma hora. Sim. Quando voltou, estava lá no rótulo, resfriada. E como é que estava congelada? Meu Deus. Cara, o cara condenou tudo. Condenou. Quer dizer, essas são as minhas raivas, né? As minhas críticas. Sequer fizeram uma análise para ver se a carne estava deteriorada ou não. Exatamente. Se não tivesse, dá para essas entidades todas, faz alguma coisa, porque o empresário não perde, está segurada. Né? Mas, enquanto tu está com plena pandemia, comendo do lixão, tu não vai... Você jogar fora um carregamento inteiro. Tá entendendo? E isso tudo se torna história. Então, o que eu escrevo é a mistura de realidade com ficção. É isso que eu ia perguntar. A tua experiência, né, com o seu trabalho reflete nas literaturas que você escreve? Em todos os livros tem alguma coisa. Então, eu parto do real. Certo. Né? Então, eu pego meus personagens e jogo nesses episódios. Aí digo tudo que eu quero. Daí, por que eu digo tudo que eu quero? É ficção. Ninguém enche o saco. Né? Pena que eles não leem. É uma pena que essa gurizada não abre a cabeça. Porque eles entraram para o Ministério da Agricultura como fiscais. Eles não acompanharam o desenrolar da carreira até chegar a fiscal. E hoje eles são auditores. Porque na verdade na tua época... A gente orientava. A gente orientava. Você orientava e você, pelo que eu entendi, você... ia subindo de cargo, começou num setor e parou como fiscalizador. Não, eu sempre por muitos anos eu trabalhei na área de laticínios. Não, sim, estou falando no teu segmento dentro do Ministério da Agricultura. Você terminou como fiscal. Quando eu entrei, não existia, e nós éramos inspetores, a gente fazia inspeção de alimentos. Daí, nossa associação, depois virou sindicato, a gente brigou pela carreira. Daí nós saímos de inspetores para fiscais e chegamos a auditores. Então o nome hoje é Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Mas nós, os velhos, a gente te orientava primeiro. Claro que se tu errasse de novo e ficasse errando, tu ia ser punido, é óbvio. Mas tinha um fomento, tinha orientação. Infelizmente, hoje, se não tem uma vírgula, ele manda embora. Eu soube de um colega que mandou trazer da Europa um container porque ele não viu o lacre. Meu Deus. O empresário trouxe... Aí que eu fiquei brabo. Mais brabo ainda. O empresário trouxe o container de volta. O cara olhou o lacre e voltou para a Europa. Voltou. Cara... O que eu fico louco é que o empresariado admitiu um trem desses, tá entendendo? Eu acho que um abuso de poder do cão. Né? Claro, eu sou... porque, na verdade, né, os profissionais da área, eles não é só o estudo, né, Luiz? Assim, para você... Eu sei que tem, o Ministério da Agricultura, você tem que fazer um concurso público para você poder exercer a função. Mas, né, você contando aí, fazendo essa analogia entre os atuais e os antigos, é que os atuais, eles estudaram, mas eles não têm a experiência... Claro, né, todos são veterinários, todos são veterinários. Mas os velhos... O pessoal do leite ia para o Rio de Janeiro. A gente ficava 3 meses fazendo um treinamento. Não sei se hoje ainda tem esse tal de treinamento. Não tem. É uma especialização. O pessoal da carne ia para Barreto, São Paulo, ficava 6 meses, era um doutorado. Tá entendendo? Além de ter aquele psicólogo te orientando como lidar com o empresário. Hoje não. Hoje, claro, tem uma gurizada muito boa também. Mas a minoria sempre estraga tudo. Os caras se tornam os donos do mundo. Condena. Assim, não pensa no empresário, pensa só na questão assim, burocrática do negócio, não pensa no empresário, muito menos no produtor. Porque a hora que eu condeno um porco, por exemplo, cara, eu estou condenando a colonia que criou esse porco. Que todo mundo perde. O cara que criou o porco, que investiu dinheiro ali na fazenda, tá entendendo? Enfim, né? Então, assim, esses contêineres que vêm de fora com peixe...
Por que sai caro o peixe aqui? Porque ele fica 10 semana parado lá, porque o fiscal fica enchendo o saco. Que faltou uma vírgula, que faltou isso, que faltou aquilo. Cara! Não que não seja correto, mas também eles não podem travar uma, né, não podem parar uma carga justamente por uma vírgula, por um lacre, né? Eles têm que. Qual é? Eu vejo, porque eu trabalhei muito tempo como controle de qualidade no Ministério da Agricultura. Então, assim, eu acredito, né, Luiz, que a principal função é você fiscalizar o insumo, né, a carne, o leite, para que venha para o consumidor final com os requisitos próprios para a alimentação, né? Quer ver, Guria, que eu penso também? Então não tinha que ter inspeção dentro do frigorífico, dentro do laticínio, do fiscal lá dentro. Para mim, é o controle de qualidade da própria empresa. Eu tinha que fazer auditoria e ver se vocês estão fazendo direito. E, principalmente, não é dentro do frigorífico, é no campo. Se os técnicos fossem a campo, e, por exemplo, por que tem pasteurizador no leite? Porque o leite vem com tuberculose, o leite vem com brucelose. Mas se tu estivesse no campo cuidando dessas vacas... Não ia ter esse problema. Tu tá entendendo? Claro. Aqui começa, e no Brasil começa tudo pelo fim. Tem que cuidar lá na frente, lá no... Mas assim, eu penso assim, né? Os coroas da minha época pensavam assim. Não era a pena. Para tu ter uma ideia, chegou um para mim e disse assim, o Dr. Capel, eu digo, fala, querido. Comecei a rir, né? Quando um colega teu te chama de doutor, tu já fica dizendo assim, tu tens algum container? Tu és dono de algum frigorífico? Eu digo, cara, o que houve? Piraste? Se tu não tem nada, por que isso te preocupa? Por que tu quer agilizar as coisas? Tu tá entendendo como está funcionando o trem? Claro que é uma questão de política, eu acredito. Interna também, né? Não, é política é nacional, é política de governantes. Joga velho contra novo, todo mundo contra o empresariado contra os fiscais. E virou essa porcaria. Para mim, o cafezinho, esse cafezinho aqui, é o encerramento de uma auditoria. Que daí eu vou te falar o que tu tem que fazer, tu vai me dar aqueles réplica, aquele trem todo, e você resolve tudo. Mas hoje, se eu tomar um cafezinho com o empresário, eu sou corrupto. Tu tá entendendo? Sim, tá tudo investido, né? Por acaso, passei numa empresa de pescado e fui visitar o cara que era meu amigo, o diretor, fiquei a manhã inteira conversando com ele. Daí me ligaram. O que você tá fazendo aí? Eu digo, como é que sabe que eu tô aqui, velho? Porque já telefonaram, tem um fiscal aí dentro, fiquei a manhã inteira com... Tu tá entendendo? É assim, é uma revolta, né? Então, tá assim a coisa. Tá assim, é uma pena, mas... E aí... Claro, tudo isso é material para meus estudos. Isso que eu ia perguntar. Então, tu tirou 40 anos, né, de Ministério da Agricultura, tu tirou 40 anos de toda essa experiência que você está, né, resumindo. E assim, eu tenho um livro que eu adoro, que é o Cicatriz da Palestina. Eu emprestei os personagens nas 2 bolsas de estudo que eu ganhei. Então eu fui para a Itália e para Israel. Então meus personagens foram para lá também. E em cima disso eu criei uma história. Né? Eu fui para a Itália e daí encontrei 10 adolescentes Down que passaram um tempo com o Papa, lá conhecendo o Papa, e iriam para Israel depois. Quando eu fui para Israel, eu soube que eles foram sequestrados. Aí vem a história toda, aí vem a trama toda. Quer dizer, não sei. Não, eu faço assim. Tu pega de uma situação e vai para uma enredo desse, né? A própria... Nesse tem sobre a Associação Amor para Down. Tem o real ali. E tem como eu gostaria que as coisas funcionassem. Claro, a Associação Amor para Down hoje não é mais uma associaçãozinha. É uma entidade. Nós começamos com 5 casais... Estou fora do microfone. Começamos com 5 casais, hoje são mais de 100. Entre Itajaí, Itapema e Balneário. Claro, é uma entidade, é um trem. Mas eu acho que porque ela foi criada para troca entre os pais, para apoio entre os pais. Né? De repente virou uma clínica maravilhosa, é uma clínica fantástica. E os pais? E as famílias. Então, porque todo mundo fala inclusão.
Eu acho uma utopia, eu acho inclusão um engodo, é da boca para fora, isso não acontece. Na prática. Tá? Então o que eu defendo? Eu defendo o mundo Down, eu defendo a família Down, sabe? Eu não quero que minha filha, eu tenho uma filha Down, linda, maravilhosa. Eu não quero a inclusão da minha filha Down nessa sociedade aqui fora. Pra quê? Só tem canalhas, um ferrando com o outro, e o mundo Down é maravilhoso. O amor que eles têm pelas pessoas, como eles se protegem, eles se amam, sabe? Esse mundo aqui fora é tudo uma competição desgraçada. Lá não tem competição. Quer dizer, a inclusão que eu quero cara de fora vai conhecer o Down. E não o Down se meter com esses caras. Aí eu começo a bater de frente. Porque eles querem a inclusão. Eles querem a criança dentro da escola. Eu também quero, porque assim, a sociabilização é maravilhoso. Sim. É óbvio. A minha filha se formou no unificado, mas ela teve o quê? Ela teve numa escola que tinha inclusão independente de leis, onde ela foi alfabetizada. Bacana isso. Então, toda criança alfabetizada abre 500 portas para tal dita inclusão. Tá entendendo? Então, ela foi alfabetizada, depois foi pro colégio unificado e foi embora. Né? Não, legal. Então, eu brigo por isso e brigo pela alfabetização. Eles acham que como tem apoio pedagógico é suficiente. Sim. Querem que a criança seja alfabetizada dentro da escola. E isso não acontece. Por quê, principalmente? Está terminando o tempo? Não, pode ir. Porque, assim, hoje em dia nas escolas, a criança não pode rodar. Ela tem que continuar. Ela não pode rodar. Nenhuma criança roda hoje. Elas passam. Então, mas o Down é alfabetizado no tempo dele. Ele tem um tempo para isso. E muitos deles não vão ser, porque tem outros problemas que não permitem. Mas então, te imagina, não pode rodar. O Down não aprende igual os outros. Chega na 4ª série, ele vai ser o que lá dentro? Dentro do curso normais. Sim. É o bobo da corte. Sim. É isso que querem? Agora, se ele já for alfabetizado, aí já é outra história. Até a forma de receber é diferente. É diferente. E eu falo isso pela minha filha. A minha filha, meu Deus, a minha filha hoje trabalha numa clínica de crianças especiais. Ai, que maravilha. Ela é auxiliar terapêutica, uma coisa assim. Cara. Não, mas tem muito Down empregado. Empregado aonde? No supermercado. Aí, eu não quero isso para os Down, eu quero muito mais. Porque eles têm potencial para mais. Tem capacidade, né? Tá entendendo? Claro. Agora, se o cara não for alfabetizado, aí é a minha briga, né? Legal, gente, olha só, no próximo bloco, o Luiz agora vai contar um pouco da transição dele, para onde que foi toda essa experiência, né, de trabalho como médico veterinário, para ele tá aí agora se inspirando nessas literaturas, porque já escreveu mais de 17 livros, esse é o último atualizado, né, por Baixo do Pano, e ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente, mas já, toma um cafezinho aí, que a gente já volta. Então, pessoal, esse aqui é o nosso espaço que a gente tem dedicado ao portal Carlos Maganin dentro do Atlântico Shopping. É rádio e TV web e um portal de notícias, mas também tem espaço para gravações de podcast, para você ter a estrutura completa dentro do Shopping Atlântico, com conforto, com segurança e também com a qualidade aqui desse ambiente preparado para você. Então, não perca, www.portalcarlosmaganin.com.br, lá tem as notícias, tem o link para rádio, para TV web e também para você que quiser anunciar aqui no portal Carlos Maganin, tem lá o link para você ter o nosso telefone para anunciar dentro do portal, certo? Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente.
Voltamos para o segundo bloco do podcast Atlântico Shopping, conversando aqui com Luiz Antônio. Ele já não é mais médico veterinário, agora ele é autor de livros e agora é a parte principal onde ele vai contar esse pouquinho da história dessa transição maravilhosa de veterinário para autor, para aí o famoso, né, as famosas literaturas ao qual ele pega essa experiência de vida e de trabalho e compõe dentro dos seus livros. Conta pra gente, Luiz. Então, como eu falei antes, começou tudo com o livro Aos Trancos e Barrancos, que eu conto é o rascunho das minhas andanças, não é autobiografia. São as minhas andanças. Eu conto a história das minhas filhas, conto essa história do casamento, né, que eu casei com 3 vezes com uma mulher. Conta essa história, porque eu fiquei curiosa para saber. Porque assim... Você casou no papel mesmo 3 vezes? Você casou de você ou casou de você? Não, sem divorciar, estou casando. Assim, porque eu ganhei a bolsa de estudo. Eu corri atrás da minha mulher 1 ano, literalmente. Sabe o que é correr atrás 1 ano? Daí eu me lembro que quando eu consegui sair com ela, a minha namorada descobriu. Porque ela tinha brigado com o namorado, daí eu consegui convidar ela para jantar comigo. Ela foi, daí minha namorada descobriu, me deu fora, ela voltou pro namorado dela. Nossa, e assim foi 1 ano. Quando a gente começou a namorar, a gente ficou 1 mês namorando. Com a tua atual esposa. Com a atual esposa. Nós somos 40 anos juntos. É um espetáculo, sabe, né? Para me aturar, né? Daí veio a bolsa de estudo. E não tinha tempo para casar, para correr os trâmites. Não dava tempo. Né? Daí o único jeito. Daí o que eu fiz? Pô, e nem grana eu tinha para levá-la comigo. Daí eu fui falar com o pai dela e a mãe dela. Eu ganhei a bolsa de estudo, estou indo. Se vocês tiverem grana para mandar ela comigo. Indo para onde? Para Itália. Se vocês tiverem dinheiro para mandar ela comigo. Ótimo. Se não for levar. Claro que eu caso. Claro que eu não queria casar, eu queria ir com ela. Mas vamos embora, eu caso. Mas não dava tempo. Eu deixei uma procuração para ela. Não, tô aqui. Tô lá. Se tu tiver afim, né, vai. Caso contrário, me avisa, porque eu não vou fazer meu lado. São 8 meses que eu vou ficar lá, né? Não vou ficar sozinho. Tu me avisa. Aí, de repente, veio a notícia. Tu está se casando amanhã. E eu tô indo no dia tal. Olha só. Mas as famílias não se conheciam. Da Se sua conheceram parte? nesta noite. Na noite eu casei por procuração. Daí ela foi. Você casou por procuração. Você deu procuração para ela, ela foi ali no registro civil. Me representou. Claro que representou no casamento, não na lua de mel. Pelo menos isso, né? Meu Deus. Mas daí ela ia chegar no dia tal na Itália, daí eu organizei um casamento lá. Foi na cidade de Lodi, pertinho de Fermo, uma igreja maravilhosa. Cara, linda igreja. Então estavam todos os latino-americanos, anos de 37, foram mais os convidados italianos. Foi uma festa maravilhosa. Segundo casamento. O terceiro, daí as famílias tinham que se conhecer. Daí a gente bolou um casamento familiar. Daí foi um casamento religioso à la gaúcha. Aí foi aqui no Brasil. Foi no Brasil, na chácara do meu sogro, tinha uma igrejinha maravilhosa, eu de bombacha, ela de prenda, os convidados todos foram a cavalo. Foi maravilhoso. E isso saiu o Cicatriz da Palestina. Que é a história do casamento. Um pouco. Eu emprestei para os personagens a história do casamento. Né? Porque a história... cara, essa história de judeu e árabe, eu acho uma história incrível. O personagem é um judeuzinho recém-formado em medicina veterinária que vai trabalhar no interior. E conhece uma palestina que tinha uma cicatriz no rosto. Daí saiu o casamento. Né? O pai dela não queria nem saber, porque o pai dela era um árabe daquele, né? Mas a mãe não era mãe, era madrasta, uma italiana, que se encantou com o cara e saiu o casamento. E eles foram para a Itália. Daí passaram uma temporada na Itália, conheceram esses Down e voltaram. Na volta eles se inscreveram em outra bolsa de estudo e foi para Israel. Isso tudo eu empresto os personagens. Mas para Israel eu fui sozinho. E ela ficou no Brasil? Ela ficou no Brasil. Aí você ficou em Israel quanto tempo? 2 meses. Mas assim, mas daí no livro, na história, ela vai. De uma maneira diferente, porque o pai dela não queria. E o que acontece? Lá em Israel ela vai conhecer as origens dela. Cara, daí o casamento vai pro saco, né? Tá, e ela, a origem dela no real é qual? Não, é brasileira. Ela é brasileira. Não. A Palestina da cicatriz é só ficção. Fantasia, ficção.
Mas lá ela conhece a origem dela, daí o casamento vai pro saco. E na Itália nós tínhamos um amigão maravilhoso. Cara, putz. Só que lá em Israel eu boto o cara na história. Mas o cara, na história, em Israel é um negrão. Muito saco, não vai com a minha cara, nem eu com a cara dele, não fechou, não bateu. E eu sabia, eu conheço esse cara não sei de onde. Até que cai a ficha, o cara era o amigo da Itália. E daí quando a minha esposa chega lá, claro que daí é fantasia, né? Cara, é genial. Eu já estou até imaginando. Eu acho graça porque eu choro e dou risada com o que eu escrevo. Aconteceu, nós estávamos no kibbutz, chegou um colega nosso assim, gente, do kibbutz Shefaim, e tinha um boate lá do hotel. Gente, tá cheia de mulher lá na boate, vamos para lá. E claro que o povo todo ficou sozinho e foi para lá. Só a guria, que era a mais velha, devia ter 80 anos. Era um caos, uma mulherada horrorosa, velha pra burro. Eu na época tinha, por 30 anos isso. Mas daí o personagem entra, vê aquela mulherada toda lá, o que é isso? De repente ele vê lá no fundo uma guria maravilhosa. Ele vai em cima. Ele vai em cima, tira ela pra dançar, já começa a se beijar, e os gringos que estão com ele ali, achando ele o máximo. Olha só. O cara já pegou, a mulher já tá beijando. Era a mulher que chegou no pai, era a mulher dele. Né? Daí começa. Que legal, que história bacana. E ela se aproxima do negrão esse. E daí bate ciúme, né, aquela troça toda. E ela sabendo aquela história da Palestina, então, puta. Daí no fim ela descobre que o negrão é irmão dela. Meu Deus! Cara, eu acho uma história minha. Essa meu doido! E daí saiu a cicatriz da Palestina. Depois eles têm que se envolver não com rebolar, com aquele outro bandido lá, os outros terroristas lá, para acharem os down. E acho, né? Mas o que o Down tem a ver com essa história então, da esposa, do... Não tem a ver, porque o cara é um árabe. O cara é árabe, ela é árabe. Então o cara tá uma fera com ela porque ela casou com um judeu. Olha, então tem aquele trem todo. Aí, no fim eles fazem uma amizade bárbara, os dois, né? Porque os dois têm que ficar amigos para passar os dados. Porque estavam culpando os palestinos. Entendi. E ele, como era um líder palestino lá, ele queria mostrar para o mundo que não foram os árabes, que não foram os palestinos. E aí, no fim, foram os próprios. Um jogo bacana, que eu falo mal do jogo. É que, na verdade, tu traz muito, né? Tipo, você... É como se fosse uma novela mexicana, essa situação. Exatamente. Você vai criando as cenas, de cenas, assim, que ação misturada com romance. Que, na verdade, no final é família. Porque, eu jogo judeu contra o árabe, o árabe contra o judeu. Eu falo bem do judeu, eu falo bem do árabe. Falo mal do judeu, eu falo bem do... Eu tento mostrar os dois lados. Os dois lados. Interessante. É o livro que eu acho que é o que mais gosto, é o mais cena, assim, né? Aí depois desse veio o Pala Negra, veio um que eu gosto muito também, é o Relatório Confidencial. Sempre tem um down na história. O Relatório Confidencial eu tenho que mandar, eu sou presidente da associação, no livro também, né, na história, e eu ia mandar 50 down para Disneylândia. Então nós temos que achar esses down, achar os que quem tem condições. Tem uns que não tem, mas nós temos que. E aí vai aquele jogo até conseguir ele para. E daí eu vou fazer uma fiscalização no aeroporto. Olha só. Aí já veio o trabalho. Aí veio o trabalho. Veio o trabalho eu fui para o aeroporto de Floripa para ser. Porque no verão, com esses aviões que vêm da Argentina, Uruguai, a gente fiscaliza para ver se não vem alimentos, né? Porque eles trazem muitos alimentos. In natura, principalmente, aí não pode. E era uma coisa que eu brigava também, porque naquela época não podia vir nenhum tipo de alimento. Sabe? Salame, mortadela, queijo, não podia vir. Hoje já pode, não pode vir in natura, mas o embalado, o industrializado pode. Na época não podia. E eu tinha um colega muito chato, um agrônomo, muito chato, não, muito querido, mas muito... E eu botava meu colete preto e saía caminhar entre os gringos. E os caras abriam os olhos desse tamanho e eu morria de rir. E ele ficava lá com a Receita Federal. E uma hora ele gritou: Capel, tem um queijo aqui, tu tens que prender esse queijo. Puta, lá fui eu prender o queijo do cara. Velho, era um vidrinho desse tamanho, assim, com aquele queijo dentro de
do óleo. Eu digo, cara, deixa passar. Não, tem que prender. Putz, eu perdi. Eu cheguei pro cara, pro dono, vamos até ali a nossa sala que eu vou lhe fazer o. Né? Não, pode comer. E foi embora. E claro que eu comi, né? Mas para ir dali até a sala, eu transformei o queijinho em 2 queijos mussarela. Um com um rótulo vermelho e um com rótulo preto. Mas eu, naquela andança, eu vi que aquele queijo estava. Aquela embalagem não era. Tinha alguma coisa naquela embalagem errada. E eu abri o queijo. Um estava forrado de cocaína. E era só a casca. E no outro tinha uma bomba plástica, essa de terrorista. Eu digo, puta, o que eu faço com esse trem agora? Daí, como é que eu não me lembro direito? Bom, daí os Downs chegaram no aeroporto e vão embarcar nesse avião que o cara ia embarcar também, o palestino. Né, de porra, né? Daí eu fui chamar o meu colega para dizer o que tinha acontecido. Quando nós entramos na sala, roubaram o queijo, não estava mais lá. Daí eu digo, o cara entrou no avião. Daí aquela pesquisa, procurar onde é que está o cara, e achamos, o cara entrou, o cara embarcou. Pô, se ele embarcou, então tá com a bomba. Tá com a bomba, tá com o dispositivo. E daí vem aquela história, vai estourar a bomba, vai, não vai. Mas só no final do livro pra saber. A bomba explode, mas... Acontece alguma coisa. Aí tem... Como é que é o nome desse livro? Não, esse é o Relatório Confidencial. Relatório Confidencial. Não vai estar aqui sábado. É isso que eu ia perguntar. Não. Na sexta-feira, Luiz, quais são os lançamentos que você vai estar promovendo? O lançamento é esse. O lançamento é esse. Mas eu vou apresentar. Tá. Eu vou apresentar Cheque no Supremo, que eu prendo todo mundo lá. O Touché, que o Touché também é muito... o Touché e o Cheque no Supremo é uma forma de pegar o Supremo. E eu pego. No livro, pelo menos eu pego. Vai estar o Bandoleiro, vai estar o Opala Negra, que eu gosto também, vai estar o Greve. O Greve eu acho muito bacana também, porque são as greves do Ministério da Agricultura. Legal. Que eu empresto para o personagem. Os discursos do personagem são os meus discursos nos movimentos. Então vai ter uns 10 livros meus ali. Quase todos. Porque, quase todos. Esse é o 18º, Tem Cicatriz da Palestina. Amor Down. O Amor Down eu escrevi há 10 anos o Amor Down. Escrevi não, eu também escrevi. Quer dizer, a história da minha filha, eu escrevo alguma coisa sobre o que é a síndrome, tem depoimentos de autoridades, prefeitos, deputados, aquele trem todo, e tem histórias contadas pelos pais. Perfeito, que bacana. Mas você fez entrevista com pais? 10 anos atrás. Pais verdadeiros. Eles me mandaram as histórias. Eu dizia para ele, lembra a história do teu filho. Eu dava uma mexidinha ali, dava uma no português, né? Não que o meu seja que eu o tempo todo. E saiu, foi um nível 10, foi maravilhoso. E agora eu refiz ele contando a história da associação também, como surgiu a associação conforme o meu envolvimento. Sim. Né? Como é que está contando a história da associação? Estou contando porque eu vivi aquele trem todo. E foi aprovado pela Lei Rouanet. Ai, que bacana. Você conseguiu recurso pela Lei Rouanet? Tá, que tá o problema. Foi aprovado. Ai, meu Deus, foi aprovado. Mas é uma artista, uma cantora, tu precisa de 5 milhões, o empresário vai lá e dá os 5 milhões. Eu preciso de 200 mil. Faz um ano que a gente está pedindo. E aí foi aprovado pela Lei Rouanet, mas não chegou o dinheiro ainda. Tá entendendo? Claro, eu tenho uma amigona em São Paulo e um aqui. E eles fizeram o projeto sem eu saber. Daí, de repente, me ligaram. Tonhão, o teu projeto foi aprovado. De que projeto? Não, o Amor Down foi aprovado. Agora tem um escritório, que eles fizeram um trem lá, que está atrás do dinheiro. Mas, 200 mil... Não, se fosse 5 milhões... Se fosse 5 milhões... Eu acho que está assim... Claro, se fosse 5 milhões, eu acho que eles iriam preferir a Cláudia Raia, né? Com certeza. Mas assim, nesse não vai ter fotografias. Vai ter só um histórico, muito caro. Agora, só eu tenho com todas as fotografias. Tá, e Luiz, como a gente já está terminando o programa, eu queria saber onde as pessoas podem te achar, quais os livros que já estão em alguns estabelecimentos, se você tem contato ou Instagram para você poder deixar aí as pessoas entrarem em contato com você. Porque, amada, para fazer um livro é muito caro. É uma pena, mas está muito caro. Por exemplo, esse aí eu fiz porque é tudo em cima do patrocínio. Eu pego o pinique e vou de Você porta pega patrocínio privado?
Porque pela Lei Rouanet eu já vi que não sai nada, né? Não, são amigas, né? Eu tenho duas amigas. Empresários, né? Empresários, amigos. Né? É uma história por o meu nome do livro. Esse é por baixo do pano. Entendeu? Por baixo do pano. Né? Então você tem recursos privados para você poder fomentar porque tirar do bolso não dá. Por exemplo, esse aí custou 6 mil reais. Cara, se eu vou tirar do meu salário, eu não vou tirar nunca isso. Infelizmente é assim que funciona. Né? Então, através dos patrocínios, eu faço os livros. Tá. E onde que as pessoas podem encontrar? Então, aqui, sexta-feira, aqui vai ter vários deles. Essa sexta-feira, então, gente, que dia é hoje? 21. Não, então sexta-feira é 18? Não, 21, perdão. 21. Então 21 a partir de qual horário? Das 16 horas. 16 horas, aí fica até o shopping fechar, que é às 22. Então vocês podem vir para conhecer, né, o autor Luiz Antônio e também as obras que ele vai estar aqui promovendo. E além daqui da Top Livros... Só no Amazon. Só no Amazon. Que é os livros digitais, né? É. Tá. Então tem link do Amazon ali que... Entra no Amazon e bota @hcapel, aparece um número X. Depois, então, tu me manda, que daí a gente bota aqui no programa e aí as pessoas, se quiserem ali acessar, já pode... São duas editoras, são Luiz Antônio Capel ou Hcapel. Tá, perfeito. Os últimos... E tu tem contato de rede social ou tu tá fora também desse sistema? Não, eu adoro, eu sou um exibicionista, eu vivo me exibindo com o meu treino aí. Eu fiz um curso de marketing e a mulher disse assim: se exponham, se exibam. Ótimo. Vai ter gente que Deixa eu ver se tu tem Instagram, tem, né? L.Capel. Como é que é? L.Capel. L.Capel? Como é que é o K-A-P-P-E-L. Dizer assim, muita gente vai dizer assim, que saco, esse cara só sabe falar nisso. Mas alguém, de repente, depois eu vou colocar, tá aqui, né? É isso aí. Depois eu vou colocar também ali para vocês acessarem e dar um like nos livros e seguir também, né? O Luiz Antônio Capel. Aqui também tá teus livros, né? Você? Eu estou sempre me exibindo para... Né? Ele fala que nunca participou de podcast, mas tem um monte de vídeo dele aqui explicando. Mas é em casa, escondido, ninguém vê. Maravilha. E também tem contato ali no Instagram para poder enviar e-mail, né? Você tem aqui? Não sei. Tá, mas aqui pode te mandar direct normal, né? Pode mandar mensagem, né? Claro. E aí qualquer dúvida as pessoas podem te perguntar e você manda o link por ali também e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, e a última pergunta que não quer calar. Como você se apaixonou pela literatura? Com a bronca desse gringo. Fica no cantinho ali, porque senão você vai invadir a nossa câmera. Com a bronca que o gringo me deu. Ele me disse, Tonhão, vai estudar. Cara, aí você começou a ler livro. Comecei a ler tudo. Eu li até bula de remédio. Leio tudo que cai na minha mão. Virou um vício, como cigarro. Eu termino um cigarro, tu bota fora. Eu termino um livro, já fico louco para pegar outro. Então, com esse ajuste de... meu português é ruim, não sei o que, o teu amigo falou assim, cara, vai ler, vai estudar. Vai estudar, e foi aí que foi daí que tu falou. Foi aí, claro. E a minha, como eu te falei antes, a quantidade não quer dizer qualidade, mas o aprendizado é maravilhoso. É o conhecimento, né? Eu primeiro li o último, a minha redação, melhorou tudo. Eu tive um amadurecimento, né? E hoje eu adoro ler. Eu gosto muito mais de ler do que escrever. Porque eu não sou jornalista, eu queria ser. Mas o jornalista te diz assim, tu diz para o jornalista, escreve sobre isso, tu vai lá e sempre escreve. Eu não dou conta. Agora, de repente, se eu me perguntar, lê sobre isso aqui, não sai nada. Agora, de repente, vem um bruxinho. Aí você já cria uma história. Aí vem. Eu pego uma coisa que aconteceu comigo, tchau, vou sua mãe, o trem sai. O negócio sai. Eu escrevi um agora bem ligeirinho antes que termine, que foi coisa de louco também. Eu peguei no sono bêbado e o cara me disse assim, Tonhão, escreve a Bíblia. Eu me acordei, escreve a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia. Eu lembrei do J.J. Benítez, que ele escreveu O Cavalo de Troia. Ele inventa uma máquina e vai visitar Jesus. Vai para aquele tempo. E eu pensei, por que não, né? Daí o personagem é abduzido pela Bíblia. Daí ele se dá de cara com Jesus.
Aí falta patrocínio. Qual que é o nome desse? Já tem nome? O Homem Invisível. O Homem Visível. Invisível. Porque só Jesus e os apóstolos enxergam ele lá naquela época. É porque ele vai e volta, né? E bate de frente com Jesus. Olha só. Aí vem aquele questionamento todo, né? Os porquês das coisas, né? Tu criaste esse trem todo e deixa essa merda toda aí, né? Deus, uma hora o personagem diz assim, vem cá, os judeus não são teus escolhidos? Por que tu pega com os caras, velho? Vai lá ver o que estão fazendo com eles. Eu tenho um papo assim com eles. Bem direto, bem formalzão, né? Tô lapidando, mas acho que tá legal. Legal. Bom, gente, essa história do Luiz Antônio, ele que, né, já morou, já teve, né, suas experiências e aventuras aí pela parte aí de médico veterinário, trouxe muita experiência para essas literaturas, realmente uma mistura de realidade com ficção, mas ele traz a vivência dele, ele traz ali, né, tudo que ele adquiriu de aprendizado, de dificuldade, né, de manifestações ali, né, de opiniões formadas. Se quiser me conhecer, se quiser conhecer a história toda do Luiz Antônio, vão ler esses 17 livros. Esse é o 18º, que vai estar ali na Top Livros aqui do Atlântico Shopping no primeiro piso, viu, gente? A partir das 16 horas no dia 21 de junho, tá? Nessa sexta-feira. Gente, Luiz, muito obrigada, foi um prazer. A gente, né, poderia estar aqui batendo, né, outros papos, mas quem sabe a gente deixa para um próximo, né, para um próximo programa, mas te agradeço aí por entender um pouco melhor do que você faz, dessa experiência e desse amor hoje pela literatura. Vamos deixar, né, ali a medicina veterinária de lado, porque agora a sua nova aventura é escrever livros. Adoro, aprendi a gostar desse trem todo. Eu te agradeço, guria. É uma oportunidade maravilhosa para a gente botar a cara e levar aí e levar a arte para as pessoas, né? Fazer e dar incentivo, né, para as pessoas se interessarem. Eu acho que essa coisa da imortalidade eu faço parte da academia, não de letras do Balneário, porque eu saí, mas estou noutra. E estou numa outra lá também. Mas a imortalidade não está em fazer parte de uma academia ou escrever um livro. A imortalidade está na responsabilidade que tu passa a ter depois, principalmente com a juventude. Sabe? Para incentivar os caras a ler, a escrever, por mais bobagem que esteja. Escreva, leia, bula de remédio. Lê tá tudo. Entendendo? Por isso que tu és imortal. É por isso que eu sempre falo que o conhecimento, né, é a única coisa que ninguém te tira, porque é o que está aqui, né? Sabe por que é imortal os caras? Porque eles são imortais? Porque quando começou esse trem todo, eles não podiam morrer. Porque eles eram tão pobres que não tinham de ser enterrados. Então passaram a ser imortais porque não podiam morrer. Daí que surgiu o nome, sabe? Mas hoje, infelizmente, os caras se acham, é uma soberba, é uma pena. É um ego ultrapasso. É um mundozinho de esquisito esse. Então tá bom, Luiz, muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado. Depois a gente vai deixar aqui todas as informações do Luiz aqui durante um programa. Obrigada mais uma vez aí por vocês estarem participando junto com a gente. Até a próxima semana. Um beijo e até mais. Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a rádio web e também para o web TV. Então muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast.
Vem com a gente.